Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo podcast do Projeto Bravo Mike, nossa equipe mais uma vez presente e hoje estamos com um convidado especial, o professor Michel está aqui para contar um pouquinho da sua trajetória e falar um pouquinho de passo a passo de como ele fez para passar no concurso público do CBMDF. Valeu, muito obrigado pessoal, valeu aí a oportunidade de estar aqui com os senhores, compartilhando diversas ideias, diversas informações que pode ser válido aí para o pessoal até consiga aí chegar a um monte de informações e chegar ao ideal aí nos estudos para que a gente possa se tornar mais produtivo e estar ajudando a galera. Então, parabéns bem pela iniciativa, para poder até mesmo a gente observar que a gente sabe que muitas das vezes quando a gente inicia os estudos a gente fica perdido, não sabe o que fazer, como fazer, para onde a gente vai, qual rumo tomar. Então, a ideia do bate-papo também acredito que seja essa, a gente poder compartilhar mais a nossa experiência e a gente poder ser mais produtivo e evoluir cada vez mais. Então, gratidão pelo estar aqui, como convidado. E o que a gente puder contribuir, estamos juntos. É isso aí. Eu também agradeço a presença do mestre aqui. A gente estava até comentando, que Michel Michel, pode ser assim, mestre? Pode. A gente até combinou, qual é o nome que seria chamado e tal, mas é um grande parceiro nosso, já trabalha com a gente também em outros projetos, então é um prazer recebê-lo aqui no nosso segundo podcast, Joe? Do Escala Concursos, Projeto Bravo Mike também, então é um prazer recebê-los. Então, é igual a gente combinou no primeiro. Então, a intenção é trazer convidados e, claro, pessoas que deram certo na vida, que são exemplos pra gente, que são parceiros mesmo. Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente, viu, mestre? Parceirão. Valeu, tamo junto. Isso mesmo, pessoal. Fala aí, professor Medeiros aqui. A gente reuniu essa galerinha aí, Leonardo e Jean, que são meus sócios, tanto no Scala, como aí o Leonardo no Projeto Bravo Mike. Eu conheci o professor Michel um tempo atrás, conversa até antes mesmo de ser lançado o Projeto Bravo Mike, e é um cara que tem uma trajetória muito legal, também é bombeiro militar, e vai trazer um pouquinho aí para os senhores desse conhecimento que ele adquiriu durante todo esse tempo aí estudando para concurso público e preparando outras pessoas também para concurso público. Então, assim como eu, Leonardo, Jean, o cara aí tem uma trajetória vencedora, beleza? É isso aí, pessoal. Michel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui, para todo mundo. Fiquei sabendo que você já foi gari, Já. Passou em alguns concursos. Você poderia contar um pouquinho da sua trajetória para os nossos alunos? Sim. É bom contar o que deu certo, mas o que deu errado também motiva a galera, né? E assim, para a gente ter um parâmetro, que a gente não nasceu em berço de ouro, então tudo isso é importante. E assim, a minha história, ela é bem complicada, um pouco mais difícil, é um pouco estranha, mas assim, a gente sabe que não tem aquela história melhor, história pior, a gente sabe que todo mundo passa, por diversas adversidades e dificuldade, que é normal, e é bem comum a gente às vezes ver diversas pessoas que não conseguem, manter a produtividade, desistir, também acontece muito, mas cara, eu tinha tudo mesmo para poder dar errado, essa é a verdade. E eu iniciei, de fato, por conta de uma situação, eu era adolescente, e aí o fato de ser adolescente, a gente leva tudo muito na brincadeira, E eu conversando com meu primo, a gente tinha um Walkman na época, e aí a gente pegou e a gente gravava a gente falando, e aí mostrava o pessoal e falou, já viu essa rádio aqui? Aí o pessoal, pô, legal e tal, só que a gente falou assim, vamos comprar uma câmera digital, e a gente pegou e daí surgiu a ideia de a gente tentar arrumar um emprego, a gente menor, 16 anos de idade e tal. E aí eu fui andando da Samambaia até Ceilândia, setor de gráfica, para poder fazer uma entrevista de emprego, cara. E aí a mulher olhou assim pra mim, olhou pro meu primo, olhou pro pessoal e tal, e olhou pra mim e falou assim, cara, você não tem perfil. Sim. Eu falei, pô, você não tem um perfil pra poder entregar panfleto, eu vou fazer o quê da vida, E aquilo me deixou um pouco chateado. Só que antes de eu sair, eu ainda escutei, uma piadinha, assim, olha, por isso o pessoal tirou foto, se tivesse foto nem tava aqui. Eu fiquei meio mais triste ainda. Então, assim, não enxerguei aquilo como uma situação de preconceito. Aí eu peguei e saí, eu fui na casa de um amigo meu e os pais dele, servidores públicos. E aí eu falei assim, cara, o que seus pais fazem? Eles ganham tão bem, estão sempre em casa. É esquisito. Aí eu falei, rapaz, servidor público, como é que é esse negócio? Cara, você faz uma prova, passa e tem emprego pro resto da vida. Eu falei, então é o que eu quero fazer. E daí surgiu a ideia de ser servidor público. E dessa ideia aí, eu conversando mesmo com meu primo, que era meu amigo mais próximo ali, e a gente teve a ideia de fazer qualquer concurso, em qualquer lugar.
E aí começou uma jornada. A gente se inscreveu no primeiro concurso, que era o concurso da Comurg em Goiânia, da prefeitura. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Eu peguei e a gente, numa utopia, não sabia o que fazer, e a gente juntava o dinheiro da passagem. Eu cheguei e falei, mãe, eu quero estudar. E ela olhou pra mim assim, como uma pessoa descrente, né? Ela riu de mim, pô, é você passar em concurso? Eu falei, mãe, eu vou estudar, passar no concurso. Ela, não é assim, não é fácil, não é Tinha pra quantos qualquer anos um. nessa época? Tinha acabado de fazer 17 anos, tá? 16 para 17. E eu peguei, conversando com meu primo, eu falei o seguinte, ó, eu vou estudar e a gente estuda, só que o dinheiro que minha mãe me der, aí a gente vai juntar para poder pagar a passagem para ir para Goiânia. E a gente fez isso. Com 17 anos de idade, toda vez que ia para a biblioteca, a gente ia para a biblioteca da IT em Taguatinga, saía andando da Samambaia, estudava lá 1, 2 horas, voltava andando, era o dia inteiro andando, essa é a verdade. E guardava o dinheiro. E quando chegou exatamente no dia de poder viajar, que a gente juntou o dinheiro, que a gente chegou lá para comprar a passagem, o cara olhou pra gente e falou bem assim, do guichê, rapaz, o dinheiro não dá não. Eu falei, velho, não vai dar pra gente ir. Então, infelizmente, a gente não vai. Aí a gente encontrou uns malucões lá. Goiânia, Brasília, Brasília, Goiânia. Eu falei, rapaz, a gente tem isso aqui. O cara, não, então beleza, isso já é suficiente. Pagamos. E a gente deu todo o dinheiro que a gente tinha. Não tinha R$1 pra comprar nenhuma caneta. Chegamos lá de noite. E aí entra a maior loucura, né? Uma das loucuras que a gente fez. Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar uma caneta. Se tivesse que comprar uma caneta, já era. Aí eu falei, meu irmão, o que a gente vai fazer? A gente vai andando até o local da prova. Aí a gente chegou e perguntamos pra uma mulher, onde é que fica aqui o setor universitário? Aí ela, o setor universitário, você pega o ônibus aqui e vai chegar, setor universitário. Não, você não tá entendendo. A gente tá sem dinheiro de passagem, de nada. Aí ela, rapaz, segue aqui a vida toda. E eu falei, beleza. Aí a gente foi andando, chegando na Universidade Salgado. Sim. E aí a gente teve a ideia do seguinte, ó, você dorme 2 horas e eu olho a mochila. Depois a gente reveza. Tu olha a mochila, eu durmo 2 horas. Beleza, tá top. A gente dormiu um pouquinho, descansou, deu 8 horas da manhã, entramos. Aí a gente fez a prova. E, cara, a gente passou. Foi o primeiro concurso. Só, desculpa interromper. Para quem não tem noção, a Comurg é o serviço de limpeza urbana que a gente tem aqui. Então é aquele pegaram pesado mesmo. Exato. E aí, aí eu fiz a prova e tudo mais. E aí a gente teve a notícia que a gente tinha... Pô, a gente foi aprovado. Pô, que legal. Aí tem o teste prático. O teste prático era capinar 5 metros quadrados. Olha isso. E aí meu primo bateu fofo. Conseguiu não. E aí eu peguei e consegui. Cara, eu tava tão louco, eu fora. Capinei o meu da mulher do lado. E aí eu consegui. TAF, né, não? É o TAF. TAF, né? E aí eu, exatamente ali, na transição para 18 anos, aí eu descobri que eu fui aprovado. E aí eu peguei e falei, cara, vou tomar posse. Só que aí aconteceu o seguinte, entra aquela coisa. Era uma prova relativamente simples, só caía português, matemática, coisa de escola. Só que eu não tava legal, cara, não tava feliz, essa é a verdade. E aí, assim, a gente passa por diversas ideias, e aí eu comecei a perceber que, cara, a gente tem que ser um sucesso. E nesse momento eu falei, eu vou ficar aqui até quando eu conseguir, só que eu percebi que minha vida não mudou nada. Então aí, assim, já uma ideia, já uma dica, a gente tem que se conhecer. Então naquele momento eu percebi o seguinte, que independente do que acontecesse, eu não iria passar em mais nada se eu continuasse ali trabalhando 8 horas e ir para a faculdade. Não tinha outra saída para mim, eu ia aposentar ali. Então eu tinha 2 opções, ou largar tudo, ou ir. Só que esse largar, qualquer coisa que você compra, qualquer status que você só para você largar é muito difícil. E eu passei por isso. Ou seja, eu tava lá e eu ficava com medo de largar o osso para voltar a estudar. E fiquei lá durante 2 anos e 6 meses. Cara, uma vida cruel. Por quê? Porque eu ganhava R$327, R$200 de aluguel, R$100 para poder pagar as contas e R$27 sobrava para comer. Eu comprava um saco de arroz, 5 kg de arroz, e comprava steak de frango. Aí todo dia era assim, eu só almoçava. Não tinha janta e café da manhã, às vezes eu ia ali, trabalhando de gari na rua ali, capinava uns negócios ali, chamava o pessoal, pô, deu uma capinada aí, a pessoa, quer um café? Eu, pô, quero. Fazia um extra. Era. E foi assim durante 2 anos e 6 meses, até que um dia, aí aconteceu, e assim como todo brasileiro, a gente às vezes espera quebrar a cara para tomar uma decisão, tomar uma atitude mais radical, e o que aconteceu? Eu esqueci minha garrafinha com água, e eu pedi água na casa de uma mulher, ela me deu uma água num copo de vidro. E aí eu tomei a água. Quando eu fui devolver para ela olhou pro copo assim e falou, cara, não quero não, com nojo. Aí eu falei, pô, velho, eu não quero mais esse serviço não.
vou largar. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô voltando. Vou fazer outra coisa, vou estudar, vou passar num concurso melhor. E ela vem, só que aqui só tem almoço. Eu falei, não, pra mim já tá ótimo. E aí foi onde eu decidi largar e voltar. E eu tomei uma decisão, e essa decisão foi muito acertada pela minha realidade. Qual foi a decisão? Eu decidi estudar de domingo a domingo, todos os dias, 8 horas líquidas. Liguei para um maluco, amigo meu, e falei assim, meu irmão, quantas horas tu estudado? Porque tu passou num concurso aí, massa. Aí, cara, eu estudava 8 horas líquidas. Eu falei, não, se tu consegue, eu também consigo. E eu fui estudar de domingo a domingo. Então, quando eu falo de domingo a domingo, foi de domingo a domingo mesmo. E aí eu não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha nada, não tinha namorada, não tinha nada. E eu lá, de domingo a domingo, de domingo a domingo. E essa foi uma decisão bem acertada. Por quê? Porque eu percebi que concurso público é um pouco diferente de escola, faculdade, e eu percebi que relativamente eu tinha feito uma prova que não era uma prova tão concorrida, e por isso que eu dei sorte de passar, digamos assim. Eu tenho um esforço, né, mas eu dei a sorte de passar naquele momento ali com 17 anos de idade. E eu fiz o concurso do TCU. E todo dia eu estudava 8 horas líquidas, ligava para um amigo meu e falava, meu irmão, vou passar, porque eu tô vendo, tô estudando tanto aqui, não tem como eu não passar. E ele falava, não, pô, vai passar. E aí, cara, eu tô devendo ponto até hoje pro CESP. Eu peguei... Negativado. Não, e tinha a parte de execução orçamentária financeira, que era peso 2, você errava um, eu perdia 2 pontos. E aí eu falei pra ele, cara, eu não passei. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim, eu sabia. Eu falei, uai, como é que tu sabia? Pô, ele não falou nada, falou que eu ia passar. Então eu fiz o concurso do TCU e fiquei devendo ponto, né? E aí, assim, eu errei tantas questões que eu fiquei devendo ponto, aí eu falo, pessoal, cara, eu tô devendo ponto até hoje. Mas assim, depois que eu peguei, conversei com um amigo meu, e aí eu falei com ele, cara, eu jurava que eu iria passar. E ele pegou e falou assim, concurso público não é assim. Quando ele falou pra mim assim, concurso público não é assim, naquele dia especial, eu falei bem assim, cara, eu tô ruim. E aquele dia eu chorei. Eu falei, eu acho que não vou passar nunca mais, nada. E aí você percebe que, às vezes você não tem uma base legal, e aí eu comecei a estudar na raça, sem material, não tive oportunidade de fazer cursinho, não tive oportunidade de fazer aquisição, né, de outros produtos. Até mesmo quando eu comecei lá atrás, pré-YouTube, não tinha YouTube, nem YouTube tinha. Então, assim, todos esses detalhes, né, eles foram importantes para minha caminhada. Por quê? Porque eu nunca utilizei isso como dificuldade. E aí eu sempre falo com meus alunos o seguinte, pessoal, vocês têm 2 vantagens de estar estudando comigo. A primeira é a seguinte, tudo que tinha de coisa errada eu fiz em concurso público e na Vera. E a segunda é que eu aprendi como ser mais produtivo. Sim. E eu tô aqui para ensinar para vocês. Acabou, ponto final. Então, assim, eu não tenho nada de teoria aqui. Aqui é tudo na prática. Então, foi tudo na prática. E essa prática me levou onde eu cheguei. E aí, eu conversando com esse amigo meu, e eu falei com ele um dia bem assim, cara, vamos se encontrar, vamos conversar, porque eu não tô perdido. Eu não sei realmente o que fazer. E nessa conversa, eu levei um edital para ele, que era um edital do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Falei, pô, fazer esse concurso aqui. E aí eu fiz a pergunta mais assertiva que eu poderia fazer para ele. Se você tivesse que estudar para esse concurso aqui, o que você faria? Aí mostrei assim o edital para ele. Aí ele olhou e falou bem assim, não, pô, isso aqui sempre cai, ó, isso aqui. Aí eu, como assim sempre cai? E aí eu já tive um primeiro insight. Ou seja, se sempre cai, eu preciso saber. E eu aprendi a fazer um filtro das informações. Aí eu aprendi, por exemplo, estou estudando lei, sempre cai composição, prazos, sempre vai cair competências, sempre vai cair aqueles artigos semelhantes, aqueles artigos estranhos, uma informação que não tem nada a ver com o que você está lendo, aquela informação vai cair. Então essas ideias, assim, eu fui começando a colocar no meu filtro, no meu resumo. E aí eu fiz a estratégia de filtrar e começar a revisar. E deu muito bom. E eu fiquei feliz. Porque, como eu disse, sem nada, só com os materiais mesmo que eu podia baixar e tal e tudo mais, eu consegui ficar em 9º colocado. Eram pouquíssimas vagas, mas eu fiquei em 9º colocado. Eu falei, pô, 9º colocado, tá bom. E aí, assim, me inscrevia, e grande detalhe, né, importante detalhe. Como eu era muito pobre, eu tinha o CAD único, né, o cadastro único, o NIS, número de inscrição social. Então era o seguinte, aceita o NIS, eu faço o concurso, porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Não aceita, eu não faço. Então era assim. E os do concurso do CESP sempre aceitava. Então quando eu olho lá no CESP, lá dá até medo, porque tem mais de 50 reprovações. E
tem outros, né, outras bancas que não aceitavam. Por exemplo, saiu o concurso do Senado, você não ia fazer? Não fiz, porque não aceitava o NIS. Então, esses detalhes. Então, são oportunidades que a vida vai dando pra gente, a gente vai estudando e por aí vai. Faz parte. E aí eu coloquei um objetivo pra mim, e o objetivo não foi cargo, o objetivo foi dinheiro. Eu falei bem assim, eu quero dinheiro. Tô cansado de ser pobre, já passei muita humilhação na vida e eu quero ganhar mais de 10 mil reais por mês. Esse é o meu objetivo lá atrás. E depois que eu tiver ganhando mais de 10 mil reais por mês, eu vou parar. E aí o que aconteceu? Depois dessa ideia, eu decidi dedicar um tempo a como estudar. E por eu estar cursando na época, né, eu estava cursando pedagogia, e aí eu consegui, por meio do curso de pedagogia, ter acesso a alguns livros que tinham algumas estratégias didáticas e por aí vai. Aí eu falei assim, eu vou reservar um tempo para poder aprender a estudar e outro tempo para poder estudar de verdade. E eu ficava um tempo lendo alguns livros. Aí eu lia livros de como estudar, dicas de como estudar, outros livros mais técnicos, outros livros mais aprofundados. E aí eu percebi que o ser humano em si, como é que ele funciona hoje? Ele funciona assim, a gente tem um cérebro, nosso cérebro é fantástico, ele é uma máquina incrível, ele é extraordinário, ele é foda. Mas a gente está utilizando essa máquina de última geração com Windows 94, essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu percebi que as pessoas, elas estão bloqueadas para isso. E elas vão fazer isso. E eu falei, cara, eu não acredito que o pessoal tá fazendo isso. E o pessoal, simplesmente, em estratégias de estudo antiga, métodos muito arcaicos. Tipo assim, a vida inteira eu estudei assim. Cara, se você estudou a vida inteira assim, você não percebe que tá errado, você não tá conseguindo acompanhar a evolução. Não tem lógica, pô. Não tem lógica. Tipo, 30 anos é do mesmo jeito. Entendeu? E eu percebi que tem uma evolução, tem uma estratégia, tem maneiras. E eu me deparei com um livro muito legal, que é um livro super memória, Mentes Brilhantes, do Alberto Delisola, que ele fala, né, que ele é um dos campeões de memórias, né, que a gente tem, brasileiro, e ele fala que ele esquecia, a mãe dele falava, vai ali no mercado comprar tal coisa. Era uma lista com 4 itens, ele esquecia. E ele falou, cara, vou treinar a memória, e começou a treinar, e se tornou um dos campeões de memória. E escreveu esse livro. E foi um dos livros que eu li, e eu achei muito legal, muito fantástica a ideia. E fui lendo outros livros. E adaptei tudo à minha realidade. Ou seja, se pega um livro desse, tem lá assim, coma peixes pescado de água profundas rica em ômega 3. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho um dia pra pagar um cursinho, pra comprar um livro. Como é que eu vou comprar? Vou comer salmão todo dia? Pelo amor de Deus, balela. E aí eu fui de acordo com o que eu tinha. Só que eu fui melhorando. Então todo o processo eu melhorei. E isso me deu uma produtividade fora da curva. E eu não parei de ser criativo. E isso me tornou alguém diferente. E eu fiquei diferenciado. E o que aconteceu? Eu fiz de cara, assim, eu estudei efetivamente para 32 concursos. E nos 32 eu fui ficando entre os primeiros colocados. Nono colocado, primeiro colocado, quinto colocado. Aí caí em avaliação de título. E eu fui fazendo. E eu fui virando uma máquina de ser aprovado. E o pessoal olhava assim e falava, cara, o que você faz? Eu mostrava, o pessoal falava, não, que diabo é isso? Eu falava, pois é. Aí o cara, e aí, você quer aprender? Aí os caras, não quero. Eu falei, então beleza. E aí eu comecei. E aí foram diversos, né? Aí eu passei no MPU, passei no FNDE, passei na Secretaria de Educação. Cara, eu consegui passar na Secretaria de Educação dobradinha. Temporária e efetiva em primeiro lugar. O pessoal olhou assim, caramba. Aí depois da avaliação de título eu desci um pouco na de efetivo. Mas de temporário, eu lembro até hoje, eu saí da prova. O pessoal falou assim, e aí, como é que foi lá a classificação? Como é que foi a prova e tal? Aí eu olhei para uma colega assim e falei, rapaz, eu acho que eu acertei todas as questões da prova. Aí ela falou, não, ninguém acerta todas as questões. Eu concordo. E aí tivemos 2 questões anuladas. Só que, cara, fiquei em primeiro lugar disparado, velho. Mais de 88. Fiquei com 88 pontos. O segundo colocado ficou com 72. E então ele tirou nota máxima na avaliação de título e não me alcançou. E eu continuei lá, primeiro colocado, disparado. Não é diferença. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, cara, venci, aprendi. Aí comecei a trabalhar. Quando eu iniciei meu serviço no FNDE e na Secretaria de Educação, eu acumulei, né? Aí eu falei bem assim, pronto, tô ganhando meus mais de 10 mil reais por mês aqui, eu paro. Só que aconteceu uma coisa chata. Eu não me identifiquei muito com o serviço administrativo, burocrático. E eu cheguei na minha mãe, foi engraçado. Eu falei, mãe, meu Deus do céu. Aí o que foi? Eu falei, vou largar tudo. Aí ela, não, mentira. Eu falei, tô falando. Qualquer outro concurso que me chamar aí, eu vou. E nisso eu tinha ficado em 11º, o quadro complementar em pedagogo do bombeiro. Chamaram 10.
Depois chamaram a gente lá para poder ver se alguém ainda queria, tinha interesse, se alguém ia desistir, ninguém desistiu. Chamaram 10. Eu trabalhava junto com o primeiro colocado reprovou na Barra. E aí eu falei, caramba, bicho. Aí ele falou bem assim, bicho, eu reprovei, mais 7 reprovaram lá. Eu falei, mentira, será que não vai chamar? Não chamar. Ficaram aqueles lá e tal. Um entrou com, uma candidata entrou com recurso, entrou depois. E aí, beleza. Ali ficou. E aí chamaram 10, a porta mais uma vez fechou na minha cara. Eu gosto de brincar. Mais uma vez, eu fui o primeiro colocado dos reprovados. Então, ou seja, não vale de nada essa classificação. E mais uma vez você bate ali na porta. Fiquei em 5º colocado na CAESB, em 5º colocado no COFEA. E todos esses concursos, assim, tinha avaliação de título e eu baixava um pouco. Normal. E veio a nomeação do CBMDF. E eu falei bem assim, sério que vão chamar? Mas aqui tem tanta gente inscrita e tal, e chamar. Eu falei bem assim, cara, eu vou largar tudo e vou pra lá. Aí não podia acumular, época, hoje pode. Acumular com a Secretaria de Educação. Eu falei bem assim... Todos na época eram de nível médio. Não. Já tinha. Não, já tinha. Já era era pedagogo, já. Foi 2011, Já- né? Que você 2011. tá- Isso, 2011. Sim. Foi em 2011, né? Interessante. Assim, 2011 já era nível superior, todos os cargos. E aí, quando eu fui aprovado, eu peguei, só fiz esses 2 cargos, né? Em 11º para pedagogo, e fiquei numa classificação até longe de praça, né? Mas assim, foi chamando. E aí, o que aconteceu? Quando veio a nomeação, não foi um concurso assim que eu esperava. E isso acontece na nossa vida, muito, na vida do concurseiro. Cara, a gente não escolhe o concurso, parece que o concurso escolhe a gente. Então é importante você estar fazendo as provas. Às vezes você escolhe um cargo, você se dedica tanto, e aí você passa em Não é outro, sua prova. passa em outro melhor, sabe? Passa em outro assim que tem mais o seu perfil. E aí você vai vendo aquelas nomeações chegando, né? Foi o que eu vi também, eu presenciei muitas nomeações, eu falei assim, nossa, que legal. E eu consegui depois continuar. Então eu sempre fui um ativista de concurso. Porque assim, como eu dou aula, o aluno ele tem muita mania do seguinte, não é que na sua época era mais fácil. Então, por exemplo, eu fiz um concurso do CBMDF em 2017 com o objetivo de ter a prova discursiva corrigida. Aí tive a prova discursiva corrigida e pro cargo que eu fiz, a maior nota foi a minha, da prova discursiva. Então, assim, eu mostro essa prova discursiva para meus alunos e eu falo, bicho, essa prova discursiva e nada, é a mesma coisa, ela tá horrível. Mas só que foi a maior nota. Mas por quê? Só porque eu respeitei os elementos essenciais de um texto. Mas, em contrapartida, fiz agora recentemente, mais uma vez, o concurso da Secretaria de Educação para efetivo. Tirei nota máxima na prova discursiva e eu mostro para os alunos. Aqui sim, eu tenho um texto perfeito. Então eu mostro um texto que tem os elementos que qualquer um consegue fazer e um texto perfeito mesmo. Assim, olha só que lindo esse texto. Aí eu mostro para eles. É legal eles terem esse parâmetro. E os alunos, eles não podem olhar para mim e falar assim, não é que na sua época era mais fácil, porque tem dó, tô até hoje passando, e aí, qual a desculpa? Né? E outra, assim, o pessoal aí, eles falam, né, não, é porque você já estuda há muito tempo. E isso conta. Óbvio Claro. que conta, amadurecimento. Quando a gente inicia, a gente tem dificuldade até de dormir. Primeiro dia de uma primeira prova, a gente nem dorme no dia anterior, tão nervoso. A ansiedade, ela bate, a gente tem que saber vencer essas etapas. E é um amadurecimento, né? Não tem pra onde fugir. E aí eu consegui entrar no CBMDF. E aí quando eu cheguei em curso de formação, militarismo, aquela coisa toda, eu falei, rapaz, será que eu fiz a escolha certa? Mas aí quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu falei, cara, não tem emprego melhor que esse aqui não. Network, amigo, qualidade de vida, o sofrimento une as pessoas. Claro. Então você vai sofrendo ali com as pessoas, você vai criando uma família. E isso é muito bom. E a minha personalidade, é a personalidade de ver gente, de ver pessoas. Então eu sei que tem muitas pessoas que gostam de estar embaixo de um ar-condicionado, computador, um ambiente conservado, extremamente reservado, que ela fica ali, dá despacho nos processos, carimbo e tudo mais. Eu não me identifiquei com esse tipo de perfil. E aí eu gosto de gente, de ver pessoas, de abraçar, de conversar, de socializar, uma coisa minha. E aí eu acabei largando a Secretaria de Educação, fui dar aula para concurso e continuei no CBMDF e eu tirei aquela loucura da cabeça assim de, não, quero ganhar mais de 10 mil por mês. E aí eu deixei a vida. E assim, continuei estudando, fiz outras faculdades, sou graduado em Letras em Serviço Social também, então tenho 3 graduações. Estava fazendo curso de Direito, estava com o objetivo de fazer um concurso para juiz. Tinha um negócio na minha cabeça, falei assim, cara, se eu passar de primeira para juiz. Mas aí, assim,
os planos vão mudando, as ideias vão mudando, as estratégias vão mudando, a gente vai amadurecendo, vai percebendo outras coisas, mas... E eu tô muito feliz. E hoje meu maior medo é esse. É de, tipo assim, sair do bombeiro e me arrepender. Por quê? Tenho amigos que já tentaram, né? Sair, se arrependeram. Alguns conseguiram voltar. Outros, tipo assim, pensou em desistir, mas não desistiram. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, ele é muito bom. O reconhecimento Sociedade. da sociedade também é muito bom. É o E o lugar que super-herói, Não, comparando. o pessoal falava no curso de formação, eu achava interessante. Falava bem assim, meu irmão, a partir de agora, onde você chegar, quem tiver ao redor vai falar bem assim, graças a Deus ele chegou. E isso acontece. Bombeiro Isso acontece. vira referência em qualquer lugar que você chega. Vira. Na família, igreja, com amigo. E na sua família, mestre, você tem alguém que é da área, que é Ninguém. bombeiro e tal? Ninguém. Cara, não tem ninguém. Minha mãe, empregada doméstica, não sabia escrever direito o nome dela. E ela, assim, ela mudou a vida da família, cara. E, assim, uma das coisas, assim, que assim, me abala muito, né? Porque, assim, o que que ela fez na vida, sabe? Tipo, menor de idade, fugiu de casa porque o pai falou que ia, porque era nordestino, vou te matar, não sei o que e tal. Tocou fogo na plantação de algodão e o pessoal acreditou. Cara, aí o pessoal conta que meu avô ele pegou uma espingarda e colocou assim na cabeça dela, que era a espingarda do meu tio. Nunca tinha falhado, nesse dia ela falhou. Olha E minha mãe falou bem assim pra minha avó, não, vou embora, não dá pra ficar aqui não, vai me matar. E aí era normal naquela época pedir carona, ela veio pedindo carona até aqui. E aí foi trabalhando de favor. E olha que história legal. Ela começou a trabalhar cuidando de 2 meninos e como babá. E aí depois disso ela conseguiu trabalhar de doméstica e a gente morava lá de favor, né, na casa. Eu sou, aquele negócio, órfão de pai vivo. Então meu pai engravidou minha mãe, saiu e foi pouquíssimo presente na vida. E aí o que que aconteceu? Quando eu tava no bombeiro, que aí assim que eu falei, poxa, agora legal e tal, posso fazer um monte de coisa, e passou um tempo no bombeiro, aí minha mãe ficou muito ruim, doente, debilitada, faleceu, velho. E aí poxa, eu fiquei ruim, mal pra caramba. E quando eu cheguei lá no cemitério, aí meu chefe que tava lá, subtenente Marcos Rocha, que era o dia prontidão da ala lá na Ceilândia, ele olhou assim pra mim e falou bem assim, cara, você é filho da Valmira? Eu falei, uai, sou. Ela cuidava de mim quando ela chegou aqui. Tá brincando. Falei, caraca, velho. Então, assim, são coisas assim que conectam, né? E que aí você fala bem assim, cara, meio que sem explicações essas paradas e tal. E aí, a gente, tipo assim, teve muitas dificuldades. E é sempre bom, assim, eu falo muito com meus alunos, meu irmão, dificuldade todo mundo tem. Aí eu falo, ó, às vezes você olha e fala bem assim, minha mãe é empregada doméstica, eu não tenho dinheiro, eu nasci numa periferia que não tem 1 metro quadrado de asfalto, ninguém me apoia, ninguém acredita em mim, eu tenho um padrasto, meu padrasto é pedreiro, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. E aí eu sempre olho pra eles e falo assim, olha que massa, se você tem um desses problemas, bota a cabecinha no travesseiro e dorme bem, porque eu tive todos e passei. Então assim, você tem mesmo que realmente vencer, porque a vida ela tem dessas dificuldades, e a gente acha que é fácil. Mas não é fácil pra ninguém, em nada que você tenta fazer de bem, você não consegue fazer com essa, né, digamos assim, com essa maestria já de cara. Você erra muito até chegar onde você quer chegar. Normal, faz parte. Isso aí, Michel. Muito bonita sua história. Queria te dar os parabéns, né? Uma história aí que muita gente vai se inspirar, né? E eu queria 3 pontos aí que eu achei bacana da sua história. Primeiro foi a comparação, depois a não procrastinação e o terceiro, a escolha do seu concurso, né? Porque primeiro, tem várias frases na internet, não se compare com outras pessoas, seja você mesmo. Eu até falei no podcast passado, isso é balela. Porque você se comparou, primeiro, você comparou o trabalho dos pais do seu amigo, pô, eu quero esse trabalho, que eles folgam bastante, ganham bem. Você comparou uma pessoa boa, que está um nível acima, para você também chegar lá. Depois você comparou o nível de estudo dos seus amigos. Como é que estuda? Como é que esse cara está fazendo para ser aprovado? Né? Depois você passou no concurso, você não parou, você não se acomodou, você não procrastinou, você continuou estudando, né? Tentou melhorar, foi ler livros, que nem você falou, aperfeiçoou sua técnica, né? E o terceiro, o concurso certo, porque você passou em outros concursos, mas você escolheu o CBMDF mesmo pagando menos que outros, mas a qualidade de vida, você se sentir bem, né? E por mim, eu passei na PMDF, meu sonho era ser policial, né? Queria ser policial, passei na PM e no bombeiro. Me chamou nos dois. Eu falei, agora? Eu analisei, cara, eu fui
para o bombeiro porque familiares, amigos, vai, o bombeiro é melhor. Hoje eu sei que eu fiz a escolha certa. Porque se eu estivesse na PM, eu sei que eu não estaria tão feliz como eu estou hoje no bombeiro. Né? Eu agradeço demais a Deus. É que nem você falou, tem concursos que eu queria estudar para concurso melhor. Só que hoje a disponibilidade, a minha escala no bombeiro, né, 2472, ou então o expediente, que a gente também tem essa possibilidade, ou a escala da UR, que é a unidade de resgate, permite eu administrar outras coisas aqui fora e fazer coisas que eu gosto. Então é um concurso muito bom, né? Eu falo para os nossos alunos, inclusive também oficial, o pessoal pergunta muito sobre a carreira de oficial. Eu sempre quis ser praça, eu me identifico com o serviço de praça, né? Operacional mesmo, ficar ali debaixo do ar-condicionado, no expediente, levar serviço para casa. Nem eu falo, eu faço meu serviço ali, eu não levo serviço para casa. Eu tenho minha folga ali garantida. Claro que por motivo de força maior, a gente, se for escalado, nós vamos, né? Mas é um concurso que é sensacional, né? Se for para sair mesmo, tinha que ser uma... Eu nem imagino para onde seria, né? Sim. Não, legal. E assim, uma coisa muito importante. A gente vai passando momentos na vida e a gente vai amadurecendo. E é importante a gente, assim, é que nem, por exemplo, eu posso até falar, né, para todo mundo aqui, só que você vai ter que viver para amadurecer. Então, uma das coisas interessantes, cara, as palavras têm poderes. Quando eu cheguei na casa desse meu amigo, eu falei bem assim, eu quero ser igual aos pais de você, igual aos seus pais, eu quero ser. Olha só que loucura. A mãe dele era faxineira, servidora, mas ela, tipo, cuidava da parte de limpeza lá, de manutenção, presídio. E o pai dele, bombeiro. Olha. E aí eu, tipo, exerci as duas funções. E outra coisa. No ensino médio, a professora olhou pra mim e falou, cara, você não vai ser nada na vida. Você não vai ser ninguém, não adianta, você não se empenha, você não esforça, não se esforça, você não vai ser nada. E eu falei bem assim pra ela, professora, não, pode deixar, com 18 anos eu vou ser gari. Com 18 anos eu era gari. Então as palavras têm poderes. E eu usei isso em uma outra coisa na minha vida. Todo dia antes de estudar eu falava assim, cara, meu cérebro é extraordinário. Todo dia eu falava isso. E o pessoal falava, vixe, isso é balela e tal. Eu falei, não é, velho. E aí, assim, eu vi numa dica, dentre as dicas você tinha que ter uma programação mental, e eu todo dia eu falava, ó, meu cérebro é extraordinário, meu cérebro é extraordinário. E eu lembrava de tudo que eu estudava. E eu tinha certeza que isso ajudou muito. É assim, você começa a falar e as coisas ao redor vai tipo assim, contribuindo para que aquilo aconteça. Questão de comparação. Se eu me comparasse com qualquer um outro, eu não chegaria onde eu cheguei. Então essa é a verdade. Então a primeira coisa, quando eu cheguei na biblioteca, tinha um grupinho de amigos que estudavam lá. E uma vez a gente foi treinar para um TAF, os meninos estudavam também para carreira policial, hoje tem colega na Polícia Federal, tem oficial em Minas, tem 2 policiais militares, tem policial civil. E o interessante é o seguinte, quando a gente foi treinar uma vez pro TAF, e eu cheguei lá com um topper rasgado embaixo, e os moleques tudo com tênis de 1.000 conto, Mizuno e tal. E aí eles falam bem assim, e aí, cara, tu vai treinar com esse tênis aí, pô, tá de sacanagem, né? E eu falei bem assim, cara, um dia eu vou ter um tênis de R$1.000. E, cara, eu comprei o tênis, eu tenho um tênis até hoje, ele tá podre lá em casa. Tá caindo uns pedaços, meu tênis lá, é um valor sentimental. Minha mulher já tentou jogar fora, e se ela jogar fora, é briga. E olha só que interessante, ali, se eu me comparasse ali, eu desistia. Os caras tinham material, tinha cursinho, tinha coisa, tinha tudo. E eu não tinha nada, velho. Tinha só força de vontade. E eu falava bem assim, não, tô aqui, pô. E outra coisa importante também de comparação. A gente vê o pessoal com outro nível de vida chegando a lugares que você fala assim, meu Deus. Eu lia muito entrevista, né, dos primeiros colocados. Ah, foi o primeiro colocado em tal concurso. Aí eu lia. Aí, olha que interessante. Tinha uma menina que ela queria passar no concurso da Câmara dos Deputados. E aí 18 anos. Eu quero fazer esse concurso. E a mãe dela conhecia um professor de cursinho, o professor deu suporte, todo o suporte, referência e tal. Ela deu uma sorte, até que a prova deu uma demorada para poder acontecer. Cara, ela passou de primeira, velho, na Câmara dos Deputados e tal, nível médio, ganhar bem. E eu ficava pensando assim, poxa, por que não eu? E essas ideias, né, essas coisas que acontecem, a gente, tipo assim, tem que pensar e falar o seguinte, cara, eu só posso me comparar comigo mesmo. Então, entre essa questão de as palavras têm poder, você tem que tomar cuidado com o que você fala, tem que tomar cuidado com o seu ambiente, as pessoas que você anda, as pessoas que você se comunica, mas você tem que observar também que a guerra ela é individual. E ó, uma das coisas mais importantes
ponto final, em relação ao concurso público. O que vai te aprovar no concurso público não é você ser melhor ou pior do que ninguém. A pessoa que está do seu lado, ela não é seu concorrente. O que vai te aprovar no concurso é nota. Então, se você conseguir mais de 80% na sua prova, você está entre os primeiros colocados. Se for um concurso binário, só tem uma vaga. Gente, não precisa ser nenhum gênio, é só pegar o edital e olha. Primeiro colocado no Senado, no Senado passado, o cargo de policial, 88. Qual foi a nota da primeira colocada agora? 88. É a mesma coisa, pô. Pronto. Não muda. A maior Se parte você até a maioria dos concursos aí, 60% você já tá dentro das Isso que eu ia vagas. falar. É o que eu falei, 80%, mais de 80%, você está entre os primeiros colocados. Mas tem concurso que, por exemplo, um concurso tem muitas vagas. Cara, um pouco mais de 50%, 60% já tem uma classificação. Exato. Não significa que você está dentro das vagas, mas você já está ali assim, ó. Passei, mas não sei se vou ser aprovado. Entendeu? Então você já está ali. Mas só que a ideia é essa. E toda vez que eu estudava, esse era meu planejamento. Então meu planejamento não era assim, ó. Zerar o edital. Nunca vai ser, nunca foi. Meu planejamento é conseguir mais de 80%. O que eu preciso? Preciso gabaritar a prova de português, direito constitucional, direito administrativo, essa parte de conhecimento específico. Acabou. E aí eu ia em cima dessas matérias, e aí por meio dessa estratégia, aí eu ia observando a minha evolução, ia fazendo o que a gente chama de refinamento. Aí eu sempre falo assim, ó, tô errando coisinha aqui, aí eu fazia um refinamento, aí acertava, aí ó, agora tô errando isso aqui, aí ia melhorando, aí eu pegava e falava pro pessoal, ó, esse concurso aqui eu vou passar em primeiro lugar. Esse aqui eu vou passar entre os primeiros. Cara, esse aqui não dá. Então eu olhava, por exemplo, assim, nossa, o edital, saiu o edital aí, ó, muito doido, o edital da Receita Federal. Não fazia, pô, não ia passar. Não ia. 20 tantas 20 tantas matérias pra eu vencer em 3 meses. Não dá, pô. Então era ilusão eu pegar e falar bem assim, vai dar. Entendeu? Então precisaria de um estudo mais sistemático, um estudo mais conservador, um estudo mesmo diferenciado a longo prazo. Por quê? Não é porque não tem como digerir, é porque tem um processo de amadurecimento em cada matéria. Então, por exemplo, o cara passou a faculdade inteira vendo exatas, ele vai amadurecer mais rápido que eu, que sou da área de humanas, e é normal. Aí eu vou evoluir um pouquinho mais na área de humanas, e o cara vai ter que pensar em alguma estratégia para poder me alcançar. Então, você tem pontos fortes e pontos fracos. É normal, acontece. Cara, você falando de estratégia aí, eu falo até para os nossos alunos, né, meu Deus? Se você pegar o CBMDF, se você pegar português, legislação aplicada ao CBMDF e emergência hospitalar, você tem aproximadamente 60% da prova. 60%, a pessoa fala, eu sou ruim em exatos. Cara, faz um planejamento, faz uma estratégia. Isso que eu ia falar, olha só. No concurso do CBMDF, eu gabaritei português, gabaritei a parte de legislação, tinha atualidades e tinha agenda ambiental. Eu fui gabaritando. Quando chegou na parte lá de cálculo, cara, eu sabia matemática da escola, matemática básica. E assim, como eu caí de paraquedas nesse concurso, entre aspas, então eu sabia muito das partes básicas que eu já vinha estudando há muito tempo, mas física, química específica, cara, eu fui capenga. Entendeu? Então eu cheguei lá e eu falei bem assim, eu vou com o conhecimento que eu tenho da faculdade. Aí eu dei sorte, tinha algumas questões teóricas, aí eu fui acertando, mas o restante eu deixei. E lembrando consegui ser que aprovado. A sua base foi escola pública, não é isso? Escola pública. Outra aí, coisa. pode falar. É porque assim, a gente começa a estudar e é que nem, por exemplo, eu falei, não, comecei a estudar lá atrás. Só que, pessoal, eu com 17 anos de idade, não importa se a folha ela tava assim ou se ela tava de cabeça para baixo. Cara, eu não entendia. Não entendia. Podia ler o texto de qualquer jeito, eu não entendia. Péssimo ensino fundamental e médio, reprovei na 6ª série. Interessante. Para quem não sabe, professor Michael, né? Ele também é parceiro nosso no projeto Bravo Mike, também está nas turmas presenciais. E aí, quando é que surgiu essa questão de que hoje você é professor de português? Sim. Confere? Para o aluno, é um exemplo. Às vezes a gente fala muito isso, não, o cara tá ali, deu certo, ele é bombeiro, tal. Então, por exemplo, na minha área é saúde, tal, ele viveu isso, tal, deu certo, né? Quando é que surgiu a questão da gramática do português na sua vida, até para você poder ensinar, né, pra galera, até porque outro dia eu cheguei em sala e aí ele falou pra galera, ó, quem chegar atrasado vai pagar tanto, tal. Então é isso aí. Quando é que surgiu o português? Lógico, principalmente para você ensinar para os nossos concurseiros, é claro. O português, ele veio na ideia da reciprocidade. Vou explicar o que aconteceu. Como eu não tinha material para poder estudar,
um amigo meu me deu uma gramática. Uma gramática bem legal, bem completa. E na biblioteca, como eu não tinha material, eu falei bem assim, pessoal, cara, eu sei português. Eu posso te ensinar. E aí o pessoal, pô, sério? Eu vi que, cara, muita gente tinha dificuldade de português. E aí o pessoal, não, então tira umas dúvidas aí, o que que eu conto, o que que eu faço? Eu, não, pô, ó, isso aqui cai desse jeito, isso aqui é assim, ó, deixa eu te mostrar umas questões, assim. E o pessoal, em troca, falava bem assim, pega aí, cara, um material aí pra você estudar, tô vendo que você tá estudando ali na marra, velho. E aí eles me davam o material, a gente dividia, e eu ajudava, e a gente criou alguns grupinhos, que a gente tirava dúvidas, e aí eu ficava responsável pela matéria de português, isso me forçava a estudar mais. E eu peguei e percebi o seguinte, por que que as pessoas erram tanto em questão de português? E em cima dessa ideia, aí eu comecei a formatar a estratégia para poder parar de errar a língua portuguesa. E eu descobri um jeito de gabaritar a prova de língua portuguesa. E aí o pessoal falou assim, não, gabaritar é gabaritar. E como é que é? Aí eu comecei a explicar pro pessoal. E o pessoal foi seguir na linha de raciocínio. Então, nada de fazer tantas questões. Não. Você pega uma prova na íntegra, do jeito que foi aplicado e faz. Pra você ver que cai uma questão de tal coisa, uma questão de tal coisa, cai compreensão, cai interpretação, cai uma questão de regência, cai uma de pontuação, cai uma de tipologia textual, que não é compreensão e interpretação, é teoria de texto. Aí você vai observando que a prova ela tem uma linha de raciocínio. Então é o seguinte, qual é o meu universo? Seu universo é um universo de 20 questões, então são 20 assuntos, só que desses 20 assuntos você não pode errar nada. Então essa é a estratégia para gabaritar. Então beleza, o que a gente vai estudar agora? Agora a gente vai estudar acentuação gráfica. Ó, pode cair isso, pode cair isso, pode cair isso e tal, beleza. Agora isso aqui fica na revisão, agora a gente vai para a próxima. Não adianta querer pegar tudo. Mas aí você sabe que tem uma essência em língua portuguesa. Em língua portuguesa é o seguinte. Se você não sabe morfologia e análise sintática, você não consegue aprender mais nada. Pronto. Por quê? Porque eu vou estudar pontuação aqui agora, então vai. Aí a regra de pontuação, que a gramática é bruta. Filho. Não tem vírgula em oração subordinada adjetiva restritiva. Que diabo é oração? Subordinada, adjetiva, restritiva. Tu não sabe análise sintática, cara. Você vai ter que dar um passo para trás. Então, hoje eu vejo, assim, por ter muita expertise em concurso público, eu vejo algumas orientações meio defasadas. Então, por exemplo, professor, eu tô com dificuldade de crase. É mesmo? É. Tem que saber qual é a sua dificuldade. Então, a primeira coisa, você aprendeu alguma musiquinha? Ah, eu aprendi. Então já esquece. Não vai dar certo. Ah, vou lá, volto a dar crase. Ah, esquece. Professor, eu tô com dificuldade de crase. Aí eu olho e falo bem assim, você sabe regência? Não. Então como é que você vai acertar a crase? E aí outras pessoas vão olhar, às vezes um concurseiro, tipo assim, às vezes um pouco mais amador, digamos assim. Não, pô, faz 1000 questões aí de crase aí que uma hora você vai ver que não vai acertar. Não, pô, não é assim. A pessoa vai continuar errando. Por quê? Porque existem crases que vai depender de regência. Quero saber se existe uma palavra que exige uma preposição. Então existe crase, que é uma crase que a gente chama tradicional, que sempre vai ter crase. Algumas locuções prepositivas, outros conjuntos, sempre vai ter. E a explicação é o quê? A explicação que é a regra, mas você tem que saber regência. Porque quando for a parte de regência, aí sim. Então não adianta você... aprendi uma musiquinha, deu certo? Não, não deu. No dia da prova não vai dar. E não adianta. Então, várias dicas, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quem dá a dica não dá a exceção. E aí a exceção vai cair. Porque o professor, o expert, o cara que tá ali fazendo a prova, ele sabe que ele pega no calcanhar de Aquiles exatamente ali. Então ele vai fazer isso. Então diversas coisas a gente tem que levar em consideração. E eu consegui esse filtro, como gabaritar prova de língua portuguesa. Então, assim, existe uma questão que é a parte relacionada de semântica, né, que vai cair, que é uma questão que você tem que ter dicionário, vocabulário. A tia Maricota sempre fala, desde a segunda série, usa o dicionário e ninguém usa. Então, quando você passa a usar, você já se diferencia da manada. Existe a humildade, que é você pegar e sempre estar fazendo uma prova, estar observando, olhar um material, pesquisar, ver onde realmente você está errando. Aquela humildade de não chutar, de falar bem assim, acertei, mas eu não consegui explicar. Não, cara, isso não existe. Você não acertou, você chutou. Então, tudo isso são avaliações que a gente tem que fazer para poder perceber até onde a gente pode ir. Então, isso é importante. E aí você vai fazendo as provinhas. E aí você vai percebendo. Então, hoje tem também muito de assim, um concurso específico para tal banca. Cara, português não vai mudar.
mas o que muda é sim a forma de cobrança, e você pode se adaptar pós-edital. Você tem Claro. 3 meses. Se você já tem uma base legal, você vai pegar ali as provas e vai fazendo, vai observando. Algumas regras vão se repetindo. A banca ela tem a sua peculiaridade. Então, não vai mudar o português, mas as regras elas vão ser cobradas de uma maneira diferente. Então, por mais que as pessoas às vezes ficam com medo de determinada, puxa, tal banca é horrível, tal banca é... Cara, tem um tempo para você amadurecer. Aí você amadurece naquela banca e voa. Então essa foi a ideia maior. Hoje, provavelmente o CESP que te deve pontos, né? Tantas aprovações. Ou, né? depois disso tudo, ó, a gente tem até mais um tempinho aí. Então, realmente, né, tem que seguir o cara, né? Então, o que deu certo, ele tem todos os trajetos, tem todos os caminhos, sejam bons, sejam ruins, né? A questão da família, né? Então, por exemplo, você veio de um berço que realmente sua mãe foi seu alicerce, né? Então, chegou um momento, passei por isso há pouco tempo também, a família também pesa muito, né? Só que você provavelmente não teve o apoio da sua mãe, lógico, mas depois de um certo momento você teve que se virar, né? Então, realmente, né, a gente até fala muito, né, pra galera, pros nossos alunos e tal. Então, quando você vê alguém ali que é exemplo, eu acho que tem que se agarrar, né, nessa pessoa e realmente, né, pra maioria ali, eu vejo os alunos quando você tá falando ali na frente e tal, realmente você é o super-herói deles, né? Isso incentiva. Você falou uma coisa interessante de mãe, né? Cara, minha mãe, ela fez uma coisa comigo que eu achei sensacional. Porque, assim, a gente tem toda uma estrutura, uma base, né, por trás, e a gente às vezes acha que consegue as coisas sozinho, mas ninguém faz nada sozinho na vida. Você precisa de alguém para poder chegar onde você quer chegar. Você dá um passo sozinho, um passo não te leva onde você quer chegar. Essa é a verdade. E minha mãe, no dia da formatura do bombeiro, eu fiquei, tipo, o ano todinho assim, caramba, mãe, tá difícil demais, eu não vou dar conta não. E minha mãe, vai, se fosse eu, dava conta. Se fosse eu, dava conta. E eu, não, mãe, é que tá difícil. Cara, aí no dia da formatura do bombeiro, eu falei, mãe, deu certo, formatura vai ser tal dia e tal. Cara, ela foi levar um fotógrafo. Eu falei, mãe, ninguém trouxe fotógrafo aqui, mas ela trouxe fotógrafo aqui e tal. Cara, ela olhou pra mim e falou bem assim, eu venci. Nossa, velho, foi um tapa na cara. Ela, velho. Arrepia. Ela que fez tudo. E eu, tipo assim, eu achando que eu tinha feito. Não, pô, não é ela. Por quê? Cara, só ela sabe o que ela teve que fazer pra poder criar e tornar a pessoa que eu me tornei. Fazer tudo assim pra eu chegar onde eu cheguei. Então, assim, cara, aquilo ali pra mim, assim, foi um negócio que foi marcado. E eu falei assim, não, mãe, é verdade. Se ela venceu. Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo. Com o tempo, com o processo. Então, é legal, é bacana. E legal, né, professor, que a gente conversou no outro podcast, é algo que tá sempre na nossa mesa, minha, do Jean, do Leonardo. Todo mundo que tem sucesso tem uma trajetória parecida. A gente conversa com muita gente, tem contato com muita gente, e não tem... Pra ninguém foi fácil. Pra ninguém foi fácil. E, assim, a gente também teve uma trajetória difícil, a gente ouviu a história do senhor aí, que é incrível. E o que a gente tenta passar para todo mundo aí é esses princípios que eu observei dentro da história do senhor, que o Leonardo já levantou, que é essa questão de persistência, ambiente, você tem que estar junto de quem quer a mesma coisa que você e focar sempre olhar em gente que tá, digamos assim, melhor. Sempre pegar o bizu com quem realmente entende, com quem já passou pelo processo. Exato. Eu até falo, professor, né, tem muitos alunos que só reclamam de tudo. Reclama do ar-condicionado, reclama do café, reclama do banheiro. Cara, vamos parar mais de reclamar e fazer, né? Essa história aí do senhor é fantástica, né? Eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo vai se inspirar, né? Vai ter uma motivação maior para estar estudando. Então, assim, a gente, como o Medeiros falou, a gente tem que estar no meio de pessoas assim, como você, como Medeiros, como Jean, que são inspiração, né, que veio de baixo e está crescendo. E não vai parar, que eu tenho certeza que ninguém aqui vai parar de crescer. Ninguém vai. É sempre um objetivo atrás do outro. Legal da história do professor é essa questão do salário. Eu também tinha esse objetivo de... Eu queria... quando eu comecei a estudar para concurso público, eu queria ser PRF, Policial Rodoviário Federal. Até falei para eles que eu acompanhava muito o Evandro Guedes, e eu tinha aquilo, que eu queria o concurso federal, não sei o quê. E o bombeiro me escolheu também. Eu comecei a estudar para o concurso quando saiu o edital. O concurso me escolheu.
E hoje eu não me vejo em outro concurso público. Mudou meus planos de lá para cá, igual o do senhor. Eu queria fazer medicina, depois o empreendedorismo me abraçou e a vida vai correndo desse jeito. É só não parar. Exato. Aí, mestre, eu queria que você deixasse um recado, né, para aquele aluno nosso, para aquele aluno seu, para aquele concurseiro, aquele parceiro, olhasse até para aquela câmera e desse o seu recadinho, né, antes da gente finalizar, é claro, a gente já agradece já de antemão, é claro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Primeiro eu queria convidado. que você desse, é claro, primeiro convidado, hein, mestre? Que honra. Né? Então, assim, é um cara que realmente pra gente deu certo na vida dele, né, com toda a luta, com toda a garra. Eu queria que você passasse seu recadinho, desse a sua dica para aquele aluno nosso, aquele concurseiro que está aqui com a gente, né, para a gente poder realmente dar o exemplo que você já é para a gente e também para o seu aluno, para o nosso alunato também aqui do Bravo Mike e do Escala Concurso também. Massa. Pessoal, uma coisa que o pessoal deixou bem claro aqui também, né, que a gente tem que levar em consideração é em relação à parte da flexibilidade. Quando a gente fala de flexibilidade, é que a gente tem ali que vencer diversos obstáculos. Então, o planejamento ele tem como característica principal a flexibilidade. Então, você tem que ser flexível. Eu lembro lá na biblioteca, quando eu estudava na Católica, era o seguinte. Tinha um periódico, era super silencioso. Eles acabaram com esse periódico, que era um ambiente lá, tinha umas revistas e tal. Eu falei bem assim, agora? Aí eu lembrei que na ala azul era o pessoal da medicina. Então, eu estudava até meio-dia lá. Aí, quando dava meio-dia, que o pessoal saía para poder ir para lá, eu ia para outra ala, que é onde outro pessoal saía. E isso é o que? É flexibilidade. E a gente precisa disso o tempo inteiro. Outra coisa também que eu percebi e que se eu pudesse deixar assim para vocês assim de essencial. Quando a gente começa a observar as pessoas que passaram entre os primeiros colocados nos melhores concursos do país, nenhum é gênio. Nenhum. E todos estudaram do mesmo jeito. Todos. Ou seja, usaram material bom, fizeram um filtro, revisaram, faziam exercício. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter. Um material bom, revisar, fazer um filtro, exercícios. E óbvio, se você puder andar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, bom demais. Por quê? Porque a pessoa já passou por tudo que ela tinha que passar e ela sabe quais são as adversidades que a gente vai ter que observar e vencer. Então tudo isso é importante. Ou seja, o meu recado maior para vocês é esse. Então, seus colegas, seus amigos não são concorrentes, seu concorrente é a banca, é a prova. É o dia que você vai lá brilhar e fazer o que tem que ser feito. E responsabilidade. O que é responsabilidade? Cara, olha no espelho e fala. Não é meu ambiente, não é as pessoas, não é ninguém, não é meu pai, não é minha mãe. Se minha vida é um sucesso, a culpa é minha. Mas se minha vida tá horrível, a culpa também é minha. Então, responsabilidade é o principal. Porque quando você terceiriza a culpa, aí você não consegue resolver aquele problema. Porque você coloca a culpa no outro, aí você fala que quem tem que resolver é ele. Não, quem tem que resolver é você. Quem tem que resolver é eu. Quem tem que resolver é cada um. Porque a gente tem, né, como a gente brinca lá no bombeiro. A gente tem os nossos demônios para resolver. Então, é todo dia lutando, é todo dia vencendo, crescendo, evoluindo. Agradeço aí de coração, pessoal, pelo convite. Tamo juntos, se precisar de qualquer coisa, tô aqui. Para encerrar, antes dos meninos encerrarem também, tem mais uns minutinhos aí. E qual que foi a sua história, depois de concursada, assim, alguma coisa que te deixou mais feliz? O que foi gratificante? Sei lá, uma ocorrência, alguma historinha, tá lá? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu acho muito legal. E o bombeiro me trouxe isso, assim como a sala de aula. A gente muda a vida de pessoas, né? Então a gente trabalha ali meio ali no caos mesmo. E assim, várias vezes a gente tem diversas ocorrências e que chamam muita atenção da gente. Então assim, todo dia é uma vivência, uma experiência nova. Mas quando você vê que você faz a diferença, cara, aquele negócio te toca. E aí aquilo ali te torna uma pessoa mais amante da profissão. Como eu falei, o sofrimento une. E cada vez que você sofre no bombeiro, você fica mais forte, melhor e mais você quer aquilo. Então, eu acho que pra mim o mais legal é isso. Tá ajudando as pessoas. E eu gosto muito da frase de um amigo meu que ele fala: quem não vive pra servir, não serve pra viver. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast aí do Projeto Bravo Mike. Eu, coordenador do Projeto Bravo Mike, juntamente com o Leonardo, né? A gente agradece. Professor Jean também, junto do Escala Com, que fica lá em Taguatinga. Recebemos hoje o professor Michael, essa história incrível. E teremos aí podcast toda semana aqui no canal do Projeto Bravo Mike e também lá no canal do YouTube do Escala Com.
Também segue aí se eu quer deixar o arroba do senhor. Michael Henrique. Então, lá no Instagram, só buscar lá que vocês vão encontrar. Beleza? Show. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao professor Michael com essa excelente história de vida, né? Peguem como exemplo, né? A gente está aqui cheio de pessoas que têm uma história bacana, uma história de exemplo, né? Parem de procrastinar, comecem a estudar, levem a sério. Parem de ir para a festa final de semana, foquem nos estudos. Sábado e domingo também é dia de você estudar, né? A gente está aqui para encurtar o caminho para vocês. A gente vai dar toda a estrutura, todo o acompanhamento, né? Todo o suporte, mas também é que nem o professor Michel falou. Pare de colocar a culpa em fulano e ciclano. Você é o responsável pelas suas atitudes, né? Eu consegui, professor Michel conseguiu, Medeiros conseguiu, Jean conseguiu, você também vai conseguir. Basta acreditar em você. Obrigado, tamo junto.